graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com todos nós, inclusive com os jovens que almejam um crescimento profissional, um crescimento financeiro, muitas vezes com o objetivo de ficar e ser rico nessa terra. E Deus me fez refletir durante essa semana em alguns textos da Palavra de Deus que fala sobre esse assunto. Eu gostaria de compartilhar com vocês. De acordo com o que nós vamos meditar hoje, cada um tire suas conclusões em relação à riqueza, se convém esses pensamentos, os desejos de ficar rico e qual a finalidade que talvez nós temos esse desejo. Então, nós vamos meditar em 4 passagens bíblicas com 4 personagens diferentes falando sobre esse tema. E o primeiro personagem, a primeira passagem, foi um homem mais sábio que já existiu na Terra, que escreveu. Já na sua velhice, ele escreve um livro do Antigo Testamento. Ele é o rei Salomão, filho do rei Davi, que teve a oportunidade de fazer qualquer pedido para Deus. Deus lhe concedeu essa oportunidade e ele pediu sabedoria para o Senhor. Consequentemente, a sabedoria veio riqueza, veio reino, veio outras coisas, né? E depois de ter passado e vivido várias experiências, ele escreve o livro de Eclesiastes. Salomão escreveu o livro de Cantares, na sua juventude, de Provérbios, na sua idade adulta, e Eclesiastes, já na sua velhice, depois de ter vivido bastante. E no capítulo 2, Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 4 ao 11. Você que tiver Bíblia e puder acompanhar, leia junto comigo. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 2, 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Versículo 8. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todos os meus trabalhos. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. E por fim, ele conclui dizendo: Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então, Salomão aqui, nós vemos que ele teve tudo o que uma pessoa poderia ter nessa terra, né? Bens materiais, escravos, servos, cantores, cantoras, jardins, casas, riquezas, ouro, prata, tudo que muitas vezes nós almejamos nessa vida terrena, né? Imagina você, famoso, tendo bilhões de reais, de dólares na sua conta. Quantos carros você quiser ter, quantas casas você quiser ter, isso for possível para você. Avião, helicóptero, iate, viagens para os melhores lugares, as melhores roupas, os melhores eletrônicos, as melhores comidas que você puder ter. Salomão tinha tudo isso. Todas as possessões que o dinheiro pode comprar, mais do que qualquer outra coisa nessa terra,
mais qualquer outra pessoa na época antes dele, em Jerusalém, Salomão teve. Imagine você com tudo isso, talvez você possa pensar, aí eu seria feliz, né? Não tem como não ser feliz com todas essas riquezas, esses bens, essas coisas que podemos ter nessa terra. Porém, no final da sua vida, Salomão conclui que tudo isso e a fadiga do seu trabalho foram vaidade. É vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia nisso. Aí nós podemos pensar, mas ele teve essa oportunidade, ele fala isso porque ele viveu isso. Eu também quero ter essa oportunidade, quero viver, quero ter essas experiências, né? De aproveitar as riquezas ou o que esse mundo pode nos dar de prazer. Porém, tem uma frase que diz: os tolos dizem que aprendem com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Não que seja um erro tudo que Salomão teve, Deus concedeu a ele. Porém, ele conclui que isso não era a vida, que não era o mais importante dessa vida e não era isso que trazia alegria, satisfação para Salomão. Ele conclui que tudo isso era vaidade, correr atrás do vento, que é passageiro. Como nós podemos ver em diversas outras passagens da Bíblia, nós devemos juntar tesouros eternos, não passageiros que vão perecer nesse mundo. Então a primeira, imagina nós, né? Aqui a frase que nós vemos, ela diz que podemos aprender com os erros dos outros. Então imagina se nós não aprendermos, primeiramente com a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina a nossa vida e guia os nossos passos. E também aprendermos com essa passagem na qual o rei Salomão escreveu. Com quem e com que nós vamos aprender, se não for com a palavra de Deus, que é o nosso manual, nossa regra de fé e prática nessa vida. Então eu gostaria de extrair uma primeira lição baseada nesse texto e no que nós já vimos, que aprendemos com o rei Salomão, que diz: as possessões da vida são vaidade. Primeira lição: as possessões, as posses da vida são vaidade. Segundo texto que eu gostaria de compartilhar com você foi escrito pelo maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo que pregou por toda a Ásia e por parte da Europa, um grande homem de Deus que teve um encontro singular com nosso Senhor Jesus, que é o apóstolo Paulo. Ele escreve em sua carta para o seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17, diz assim a palavra de Deus: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Versículo 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós vemos no versículo 17 onde nós devemos depositar a nossa esperança. Eu pergunto para você, onde você tem depositado a sua esperança? Nas riquezas? No dinheiro? Nos bens materiais? Na economia desse mundo? Na economia do nosso país? Onde está a sua esperança? Ou será, como diz a segunda parte do versículo 17, que está em Deus, que tudo nos proporciona para a nossa satisfação, que tudo provê para a nossa satisfação? Aí sim deve estar a nossa esperança, o nosso futuro. Crermos em Deus, confiarmos em Deus, que é o todo provedor, que pode todas as coisas. Versículo 18 diz para sermos ricos em boas obras,
generosos em dar e prontos para repartir. Eu te pergunto, temos dado mais do que recebido? Há maior prazer em nós quando damos ou quando recebemos? Seja bem material, seja dinheiro, seja tempo, seja o que for. Nós gostamos muitas vezes de receber, mas temos separado, reservado para dar, compartilhar, repartir, sermos generosos? E no versículo 19 fala que devemos acumular tesouros sólidos e eternos, não tesouros passageiros, terrenos que vão ser consumidos. Reflita, onde está verdadeiramente a sua esperança? Podemos pensar muitas vezes que estamos depositando a nossa esperança em Deus. Mas onde nos envolvemos mais? Onde despreendemos a maior parte do nosso tempo, dos nossos pensamentos e dos nossos esforços? No nosso dia a dia. Onde está a nossa mente, os nossos planos, projetos, nosso coração, o tempo, as 24 horas que Deus nos concede, onde nós despreendemos e investimos mais esse tempo? Será que ficamos desesperados? A gente fala que nossa esperança está em Deus, confiamos em Deus, porém, será que ficamos desesperados e aflitos se por acaso viermos a perder o emprego que Deus nos concedeu? Será que nós ficamos sem dormir se não soubermos se vou ter o salário no fim do mês? Ou será que ficamos aflitos se a reserva, meus investimentos, a minha poupança estiver acabando, estiver diminuindo? Onde está a minha e a sua esperança? Segunda lição que eu gostaria de compartilhar, que nós vemos através do conselho de Paulo para Timóteo e para as nossas vidas. Deposite a sua esperança em Deus e não nas riquezas. Deposite a sua esperança em Deus e tão somente em Deus. Não em homens, não em pessoas e nem nas riquezas desse mundo. Terceiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com você sobre esse assunto. Quem escreve é Tiago, irmão de Jesus, tornou-se um grande líder na igreja em Jerusalém, um grande líder da igreja em Jerusalém. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Versículo 10. E o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. E no versículo 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui Tiago, um grande estudioso da Bíblia, não é o discípulo de Jesus Tiago, mas sim o irmão de Jesus. Ele diz que o humilde se glorie na sua dignidade. E no versículo 10 ele fala que o rico passará como a flor da erva, que a sua beleza é rápida e passageira. Essa erva, a flor dessa erva durava um dia. Ela brotava, aparecia bonita, porém no dia seguinte ela não estava mais ali. Durava pouco tempo. E faz esse comparativo com o rico. E no versículo 11 diz que quando veio o sol quente e seca essa flor, ela se murcha. E da mesma forma acontecerá com o rico em seus caminhos. Talvez pode se sentir por um determinado momento, pela fama, pelo poder, pela riqueza, pelos bens que conquistou e conseguiu, mas ele vai passar rapidamente e, assim como o sol faz com aquela flor, vai se murchar o rico em seus caminhos. Pois é passageiro, não é a base forte, não é o alicerce forte da vida de um ser humano. As possessões, a riqueza, o dinheiro, o poder. Não são isso que sustenta uma vida em Deus e uma vida feliz
nesse mundo. Terceira lição, Tiago diz que as circunstâncias terrenas são passageiras e transitórias. As circunstâncias desse mundo são passageiras e transitórias. Ela passa rápido e se acaba nesse mundo. O quarto e último exemplo de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixei para o final, mas não menos importante, pelo contrário, as palavras de Jesus para um jovem. Em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 23. É a passagem de Jesus para o jovem rico. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18, o jovem pergunta: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus interagindo e conversando com um jovem rapaz que queria segui-lo, que queria saber de Jesus o que ele deveria fazer para estar mais próximo das coisas corretas. Jesus fala para ele seguir os mandamentos, porém tem um momento que ele não consegue se desprender daquilo que ele estava preso. No versículo 17, Jesus diz para o jovem rico guardar os mandamentos. E no versículo 20, ele, feliz e satisfeito, diz que já cumpria e guardava esses mandamentos. No versículo 21, Jesus toca onde estava o tesouro e o coração daquele jovem. Apesar de ele guardar e cumprir os mandamentos, tinha sua prioridade nas riquezas e nos bens, que eram muitos, que ele possuía nessa terra. Jesus diz para ele vender os bens, dar aos pobres, e teria um tesouro não terreno, mas nos céus. No versículo 22 nós vemos que o jovem ficou muito triste, pois tinha muitas propriedades. E no versículo 23, Jesus diz para os seus discípulos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Será que, como esse jovem, temos cumprido aquilo que nós conseguimos? Ele conseguia cumprir, honrar o pai e a mãe, amar ao próximo, não adulterará, não roubará. Então aquilo ele conseguia cumprir. Muitas vezes nós conseguimos cumprir muitas coisas que a palavra nos ensina. Nos damos por satisfeitos e aquilo que Jesus tem pedido de mais precioso, ficamos tristes porque não conseguimos nos desgarrar. Será que, semelhante a esse jovem que não conseguiu se desgarrar das riquezas, apesar de cumprir muitas outras coisas, ele ficou triste e não fez o que Jesus estava orientando para segui-lo completamente? Muitas vezes somos nós que fazemos muitas coisas, achamos que estamos dignos, mas tem algo que Deus está te pedindo, que o Espírito Santo está na sua mente, colocando no seu coração para você talvez fazer de uma forma diferente ou deixar de fazer, e aquilo a gente não consegue, porque aquilo ainda está enraizado, ainda está muito forte dentro de nós. Então a quarta lição que eu gostaria de compartilhar com você: dê o seu tudo para seguir Jesus.
esse jovem deu muitas coisas, porém ele não deu o seu melhor ou tudo aquilo que Jesus estava pedindo. Às vezes achamos que precisamos e necessitamos de dinheiro e bens materiais para viver nessa terra. Tudo requer dinheiro, precisamos nos locomover. Muitas vezes, se for algo longe, precisa de dinheiro, seja para gasolina, para passagem, comprar algo, precisa de dinheiro, pagar as contas. Então, teoricamente, para viver nesse mundo, tem que ter dinheiro. Mas não se engane. Precisamos e necessitamos, acima de tudo, de Deus. Necessitamos dele. Pois se cremos nele, como diz as Escrituras, ele é o Deus provedor. A palavra de Deus nos ensina isso. Jeová Jireh, o Deus provedor, que tira do nada água, pão, codornizes, bens, riqueza. Coloca, como Davi, aquele que estava cuidando de ovelha, no alto trono. Então Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Então nós necessitamos sim dele, acima de qualquer outra coisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Então que nós venhamos buscar e crer em Deus, como muitas vezes nós buscamos um trabalho, corremos atrás de um trabalho desesperados, do dinheiro, das riquezas e dos bens materiais. E como cremos muitas vezes em investimentos, em poupança, que nós viemos crer nele. Viemos buscar ele, Deus, Jesus, Espírito Santo, como muitas vezes buscamos o trabalho e as riquezas, e crermos nele, como muitas vezes nós cremos nos investimentos e nas reservas financeiras que nós temos. Depois de tudo isso que foi falado, de tudo que nós já vimos, você pode me perguntar, é pecado ter dinheiro e ser rico? E eu respondo, na minha fé, na minha crença, baseado na Bíblia, vejo que não é errado, nem pecado, ter dinheiro e ser rico. Porém, onde está o seu coração? Onde estão as prioridades da sua vida, a sua mente, a sua motivação em viver e talvez em ser rico? O que te motiva a isso? Os seus tesouros e os seus interesses, onde estão? Em Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é que a palavra de Deus nos ensina. Então, que nós viemos buscá-lo em primeiro lugar. E normalmente, apesar de não ser pecado nem errado ter dinheiro e ser rico, mas é errado e pecado sim colocarmos no nosso coração a nossa vida na riqueza, no dinheiro, voltado para isso. E normalmente uma pessoa rica coloca os seus esforços, as suas prioridades no trabalho, no pão que perece, no dinheiro e nos bens. Cada vez mais quer ter mais e nunca está satisfeito e quer ter para o seu belo prazer. Quer ter para poder mostrar, quer ter muitas vezes por ganância, assim sendo errado e pecado. Sendo dessa forma, é errado e pecado sim. O amor ao dinheiro e às riquezas é pecado. Se a sua prioridade de tempo, os seus esforços, é o reino dos céus, é o reino celestial, e Deus achar graça em você, ou em mim, ou qualquer um de nós, e nos prosperar financeiramente, glória a Deus por isso. Amém. É bênção para as nossas vidas. E que nós venhamos ser abençoados, se por acaso chegarmos a sermos ricos financeiramente, não para termos e engordar a nossa vida, a nossa casa, o nosso eu, o nosso ego, mas sermos abençoados por Deus para abençoarmos outras pessoas, o próximo. Então seja abençoado para abençoar, não para ganância e para o orgulho. Que essa venha a ser a nossa motivação de sermos bem-sucedidos. Se você tem esse desejo, que venha ser motivado em poder ajudar outras pessoas, famílias, pessoas necessitadas,
Que você venha ser um instrumento, um canal de Deus para abençoar essas vidas. Sermos instrumentos de Deus na vida do próximo. Então, não tem nada de errado ter dinheiro, Deus te abençoar, você trabalhar para isso, estudar para isso. Porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vemos aqui hoje 4 passagens de Paulo, Jesus falando, Salomão e Tiago. 4 textos diferentes que nos ensinam um pouco sobre riqueza. Então, reflita nesse momento. Onde está o seu coração? Qual a sua motivação de vida? Muitas vezes acordamos querendo mais e mais. Reflita onde isso pode te levar. Como conclusão, para terminarmos, vamos relembrar as 4 lições expostas hoje. Primeira, as possessões da vida são vaidade. Vimos isso através de Salomão. Segunda, deposite sua esperança em Deus e não nas riquezas. Terceira, as circunstâncias terrenas são passageiras. E quarta lição, Jesus nos ensina para darmos o nosso tudo para seguir Jesus. Dê o seu tudo para ser um verdadeiro seguidor e discípulo do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento, que o Espírito Santo possa falar no seu íntimo, no seu coração, e que nós venhamos aprender com essa palavra e não vivermos escravos da riqueza, do dinheiro, do trabalho desse mundo. Mas venhamos viver felizes e alegres, crendo que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, pode prover todas as coisas. Claro que nós vamos fazer a nossa parte, porém não vamos ficar aflitos e preocupados se por acaso estiver difícil de arrumar um emprego, se não estiver trabalhando, se tiver numa certa dificuldade momentânea. Creia em Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Ore comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e somos gratos a Ti por ser o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso sustento, Pai. Fale, Senhor Deus, conosco, através dessa palavra que foi exposta, Pai, que o Senhor possa continuar dentro de nós, moldando o nosso caráter e a nossa vida. Que venhamos buscar o Senhor acima de tudo. Que venhamos, Senhor, utilizar os bens materiais e o dinheiro, e não sermos usados pelo dinheiro e pelas riquezas, pelo trabalho dessa terra e desse mundo, Pai. Estamos caminhando contigo alegremente para chegarmos e alcançarmos a eternidade, o céu. Nós te louvamos, Pai, porque temos essa oportunidade de aprender contigo e de meditar na sua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.